de ano é a época dos exageros. São muitas tentações. Compras, comida, bebida, festas, viagens. E como equilibrar tudo isso? Os especialistas respondem as perguntas da população. Eu gostaria de saber, nesse final de ano, qual é a sugestão para a gente comer bem, aproveitar todas as festas, sem se privar, mas também sem exageros. Chegou o mês de dezembro, chegaram as festas de fim de ano e muitas pessoas ficam perdidas com relação à alimentação. Aquelas pessoas que se preocupam com uma alimentação saudável, equilibrada, elas precisam entender que é só uma época, né, do ano e que a gente pode ter uma alimentação também equilibrada e saudável, mesmo nesse período de festas e períodos de confraternização. Uma dica muito importante, e a que eu acho assim a primeira de todas, é que a gente não deve se esquecer que mesmo nesse período de festas, o gasto energético ele deve continuar, então as atividades físicas não devem ficar de lado. A gente deve gastar para que a gente possa vivenciar todo esse momento de confraternização, porém sem culpa e podendo comer de tudo um pouco. Outras dicas que a gente pode dar para as pessoas que estão se preocupando, né, com essa questão da alimentação é com relação às preparações. Nessa época, normalmente, as ceias, os almoços, eles são regados de carnes suculentas, muitas vezes preparadas com molhos muito gordurosos e calóricos, que podem ser substituídos por outros, como por exemplo molhos à base de frutas, como abacaxi, como a manga, ameixa, podem ser substituídos por esses que são muito gordurosos. O arroz, por exemplo, a gente pode procurar aí no mercado arroz que seja diferente, como por exemplo o arroz vermelho ou mesmo o arroz integral, que muitas vezes não faz parte do dia a dia. Essas preparações elas podem ser bem incrementadas, tanto com essas frutas da época, ameixa, pêssego, a manga, como eu disse, e também com algumas castanhas, né, que são as oleaginosas. Então a gente tem aí as amêndoas, a gente tem as nozes, que são também dessa época. Portanto, a gente tem também um preço muito mais em conta. Elas são muito ricas em gorduras insaturadas e essas gorduras fazem muito bem para o nosso organismo, pois ajudam no controle do colesterol. Outra dica muito importante é trocar também os doces, né, que são muitas vezes alvo de cobiça de muitas pessoas, por sobremesas à base de frutas, que irão reduzir o valor calórico e ainda vão complementar na questão do aporte vitamínico e de sais minerais. As farofas, por exemplo, a gente pode incrementá-las com abobrinha, com cenoura ralada, com couve, além de ficar coloridas, nutritivas, muitas vezes vão agradar também até aquelas crianças que ficam meio perdidas também nessa época de festas de fim de ano.